Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Conforme Jesus se disse, né? Ele diz isso em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gostaria já de no começo pedir um favor a vocês, né? Se vocês gostarem do vídeo, depois puderem dar um ok ou um gostei, não gostei. E principalmente se você puder se inscrever no canal e publicar isso nas suas redes e divulgar, para que a gente possa estar evangelizando mais pessoas. Embora eu pense que hoje o assunto talvez não seja muito agradável para um monte de gente, né? Mas é a respeito um pouco do que nós como católicos temos como hábito, e não um bom hábito, um hábito vicioso muitas vezes, e coisas que a gente traz da infância, palavras que a gente escutou errado em oração e repete até hoje, sem dar muita atenção. E quando a gente trata de missa principalmente, né, a gente tem que conhecer bem as respostas que nós damos nas missas, porque na realidade a gente tem que se consumir de zelo pela casa do Senhor. Claro que tem gente que fica meio mordida quando eu digo essas coisas, porque falam assim, mas é muito ritualismo, é muito rigorismo, é muito romanismo, é muito, né? Então eles classificam isso, mas na realidade o que acontece é que a gente acaba rezando mal, rezando errado, e sempre assim. Existe uma tendência no Brasil a gente reduzindo as coisas, né? A ponto de que orações que são importantes dentro da liturgia da igreja, orações oficiais, são reduzidas a poucos termos, assim, como se a gente precisasse economizar e tivesse que encurtar o assunto. Vou falar um pouco disso, vou falar um pouco que a gente responde muito errado as respostas que a gente dá nas orações eucarísticas, né? Em outros países não tem resposta, mas aqui no Brasil a gente tem várias respostas, para cada oração litúrgica a gente tem um tipo de resposta. Tem algumas que são realmente estranhas, né? Caminhamos na estrada de Jesus, olha que resposta, nada a ver, mas tudo bem, está lá, a gente tem que responder, e responder direito, sabendo o que está dizendo, né? É bom que então nós caminhemos na estrada que é Jesus, inclusive, né? Ele é o caminho, então que nós saibamos responder, saibamos responder com consciência, né? Para que a gente não fique papagaiando na missa sem atenção àquilo que nós estamos falando. Sem contar que existem algumas situações que a gente precisaria rever, e claro, cabe ao pároco corrigir se ele quiser, ou as pessoas que têm um pouco de consciência começarem a se corrigir, sem precisar falar para os outros, né? Mas chega na missa, às vezes não tem nem capela separada, uma capela reservada para o Santíssimo, né? E é um mercado de peixe, né? Ô, fulano, né? Então, um alarido muito grande, um barulho, quem quiser rezar ali fica quase que impossível. Tem pessoas que chegam, atravessam os bancos, beijando, abraçando, e fazendo kikiki, fazendo barulhão. Tudo bem, é a casa de Deus, mas a gente precisaria então respeitar como casa de Deus e saber que naquele momento, principalmente antes das nossas celebrações litúrgicas, né, antes das nossas missas, ou mesmo que seja da celebração da palavra, quem ali foi ali para rezar, né? Então a gente poderia minimizar um pouco esse alarido todo, lembrando que nós estamos na presença do Senhor. Tem um padre amigo nosso que eu gosto muito, toda vez que ele vai celebrar, antes de iniciar a missa ele fala: é bom que lembremos que estamos na presença de Deus. Ou lembremos-nos que estamos na presença de Deus, né? Então eu acho que esse tipo de coisa nos dá mais qualidade, sabe? Nos ajuda a rezar melhor, né? Quando eu presto atenção nas palavras que eu digo, e elas são importantes porque eu dirijo a Deus, não porque sou eu que estou falando, é importante então que eu saiba o que eu estou respondendo, o que eu estou rezando e como eu estou rezando. Uma outra tendência é que as pessoas vão personalizando as orações oficiais e vira regra, né? Então elas rezam errado e quem reza certo destoa, porque eles rezam um jeito que estão personalizando, né? Então são coisas que já tem, as pessoas não gostam de ser corrigidas, né? Então, infelizmente, mas eu não vou deixar de dizer, porque é algo que eu cresci bastante quando me corrigiram, quando eu prestei atenção, quando alguém me ensinou, né? Alguém que é muito atento à liturgia me dizia, não, mas não é assim, você está respondendo errado, não é isso que fala, é tal coisa. Então isso trouxe para mim um crescimento muito grande, em que sentido? De eu vivenciar melhor os momentos que eu estava na missa, diante do sacrifício de Jesus, né? Então, já falamos disso em outras catequeses. Então hoje eu gostaria de fazer alguns apontamentos. Se não gostou, não tem problema, põe dislike lá na hora que você assistir, mas são realidades que nos tocam, né? E nós precisaríamos melhorar essa qualidade de oração, né? Até porque quando nós estamos rezando, nós estamos nos dirigindo a Deus, então não precisa de um monte de pronomes, de tratamento, né? E ficar com muito... Não é isso.
mas dentro daquilo que é proposto, que é oficial na igreja, que a gente tivesse o cuidado de não ficar mudando ao bel prazer, né? Porque afinal de contas, a igreja é uma senhora respeitável de 2000 anos. Não vai dar tempo de eu falar muito, porque tem um monte de coisinha que eu gosto de observar e contar e prestar atenção, e eu aprendi assim porque alguém me corrigiu, não porque eu nasci sabendo, ou porque eu seja muito esperto, nem porque eu sou muito perfeito, né? Mas tudo isso nos leva a rezar melhor. Então, por exemplo, quando nós entramos na igreja, normalmente, se o Santíssimo não é posto no centro do altar ou no altar maior, existe uma capela para o Santíssimo, né? Então as pessoas costumam se dirigir até a capela, fazem uma genuflexão. A genuflexão se faz com o joelho direito no chão, tá? Eu não vou abaixar porque eu não subo da tela. E não que eu preciso ficar na tela, mas vocês também não vão ver o joelho. Então, quando você vai fazer a genuflexão, é o seu joelho direito que toca no chão. Ah, mas por que não pode ser o esquerdo? Porque é assim que existe, é assim que tem sido ensinado. Agora, hoje não se ensina mais nada, então tanto faz. Agora, claro, você não tem joelho, não precisa dobrar, né? Dobra o coração. Mas se você tem joelho, faça corretamente, ajoelhe com o joelho direito, né? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, a gente toca a testa, o peito, o ombro esquerdo e o ombro direito. Não sei como que vai sair no vídeo, mas é assim: testa, peito, ombro esquerdo, ombro direito, né? Não tem beijinho depois, né? Não tem. Isso aí é jogador de futebol que eu gosto de fazer, quem não sabe rezar, né? Ah, mas não tem nada demais, eu gosto de fazer, eu aprendi assim desde criança, eu não vou mudar. Não precisa, talvez você não vá para o inferno por causa disso, não acredito que vá. Mas não tem, dentro do que é prescrito, não tem beijinho, né? Se quiser beijar, beija, não tem problema. Mas estou falando que é o correto, de qual é a forma correta de rezar. Inclusive de ajoelhar, né? Outra coisa, a gente vai observando muitas vezes que não se ensina o correto. O Cônego Valdomiro, se ele escutasse uma frase errada, o Cônego Valdomiro, já saudoso, o Cônego, né, já está junto de Deus, e ele era nosso confessor, e ele celebrava muitas vezes pra gente, e quando acontecia dele escutar uma palavra errada, seja no Pai Nosso, ou na resposta das orações eucarísticas, ele fazia questão de parar e dizer: olha, a forma correta é essa. Ah, mas onde já se viu fazer isso? Ainda mais hoje em dia, né? Que tudo é um absurdo. Mas ele dizia, viu, eu preciso ensinar uma catequese de liturgia que leve as pessoas a rezarem bem. Então, assim, os coroinhas lá, os acólitos dele, todos tinham uma postura no altar e sabiam o que estavam fazendo, né? Todos sentavam com a mão colocada sobre a perna. Não era uma estátua, não era uma coisa estática, robótica, não é isso. Mas, sabe, uma compostura diante das coisas de Deus. E isso nos ajuda a rezar melhor, né? Então hoje tem sambinha, tem pagodinho de Jesus, tem tudo na missa, né? Bateção de palma. A missa não se bate palma. A missa não é lugar de bater palma. Ah, mas eu estava cheio de Espírito Santo, então você passa o dia batendo palma. Mas na missa você não precisa, né? Não tem necessidade e não é o local de bater palma. Mas como eles querem decorar a liturgia como se ela já não fosse suficiente, então criam-se movimentos e danças e entrada estrambólica. Tem umas que a gente vê na internet, gente, sem brincadeira, aquilo é escárnio numa entrada, né? Entrada da Bíblia, o que é aquilo? Um carrossel girando com gente sentada assim, uma coisa estupenda, né? Haja vista onde aconteceu, mas tudo bem, isso não é um problema. E a intenção não é ficar só aqui criticando, mas para que a gente preste atenção que cada coisa é no seu lugar, tem coisa que não cabe, né? Então, um exemplo, hoje está um burburinho aí, todo mundo comentando que está sendo mudado o missal na Europa, na Itália principalmente, e as pessoas estão escandalizadas. Nós já não estamos porque estamos acostumados, né? Já faz tempo que aqui é assim, mas eles estão escandalizados que quando vai se rezar o ato penitencial, confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, aqui a gente reza assim, lá não, lá se diz irmãos. Por quê? Quando você usa o termo irmãos, você está falando genericamente, você não está falando irmãos homens, né? Os meus irmãos e minhas irmãs. Isso é um elemento feminista que precisa ser destacado, porque senão está excluindo as mulheres. Não, não é isso, né? Quando a gente diz assim, os homens na face da terra, nós estamos se referindo só ao sexo masculino, só ao gênero masculino? Não, nós estamos nos referindo ao ser humano, né? Então são coisinhas que muitas vezes vão acontecendo e a gente não presta atenção. Aqui já se reza assim há muito tempo, eu só estou comentando porque lá isso ficou uma coisa escandalosa falar um negócio desse.
né? Porque eles estão acostumados com o rito que é enxuto e rezado segundo as normas, né? Eu vou continuar no próximo vídeo e gostaria então de pedir a você, se você puder dar o seu like aí. Eu vou parando assim porque eu prefiro fazer 3, 4 vídeos, porque fica menos cansativo e as pessoas acabam nem assistindo até o fim, porque enjoam, né? Ainda mais quando o assunto não é muito agradável. Tem gente que vai se doer, tem gente que se sente corrigido, não gosta, pode tacar a boca, fale o que quiser, faça os comentários que você quiser, não tem problema. Só que eu estou falando daquilo que nos ensina a Santa Mãe Igreja, e como eu já disse, né, uma senhora respeitável, de 2000 anos, né? Então que a gente possa pedir a Deus as graças de bem entender aquilo que nós fazemos e dizemos, né, para que a gente reze bem em todos os momentos, principalmente quando a gente estiver na celebração da Santa Eucaristia. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até o próximo vídeo que vem logo a seguir.